Como saber se a escória de um big player é para chamar liquidez ou para defesa? O que desloca preço é o consumo de liquidez. Se eu quero vender a 11 e você quer comprar a 9, se eu não der o fechado e falar eu aceito vender o meu produto de 11 por 9, o preço não vai se deslocar para 9. Então o que desloca o preço a princípio é o consumo de liquidez. Como que a gente sabe, né, se uma escória de um big player é para chamar liquidez ou defesa? O book de ofertas ele coloca as intenções e os players eles fazem de tudo para esconder a sua real intenção. Então quando você vê um acúmulo de lotes na tela, muito provável aqueles lotes eles querem ser executados. O princípio mais básico do HFT é agredir a própria ordem. Se o preço do ativo está no 20, ele vai tentar deslocar esse preço até o 23, 22, vai colocar uma saída no 25. Então ele já, antes de comprar alguma coisa, ele já deixa lá, quero vender no 25. Quando o preço chegar no 23, o que ele vai fazer? Compra 23, compra 24 e ele consegue vender para ele mesmo. Então percebe que o princípio de quando a gente vê lá os lotes na tela, muitas vezes esses lotes querem ser executados. Existem mudanças muito rápidas e bruscas ali na profundidade do mercado, que quando nós vemos uma forte agressão, limpando vários níveis da fila, né, muitas vezes algumas ordens imediatamente são retiradas, né, ou seja, algo mudou. Então o algoritmo provavelmente ele se reestuda naquela releitura, porque ele vai tentar interpretar qual é o volume por níveis de preço que deslocou o preço até onde deslocou. Ele mede a volatilidade, o tamanho dos lotes, etc. Então, primeiro que quando você vê uma grande concentração de lotes na tela, é porque eles querem ser executados, porque se eles não quisessem, eles colocavam ali. E aí o que acontece? Quando você quer ser executado, o que você faz? Você vai obter uma leitura do mercado, vai obter o fluxo do mercado, você vai ver essa velocidade de consumo, obviamente, é assim que os robôs trabalham, e quando tem uma necessidade de compra muito forte, e uma ausência de lotes por nível de preço, você tem uma posição muito grande, o preço está no 20, e aí, por exemplo, do 21 até o 29 não tem nada, o que você vai fazer? Colocar uma ordem grande no 30. Com isso, o próprio vendedor ele chama o preço para cima e desloca o preço de forma passiva para cima. O preço chegou no 30, o que ele vai tentar fazer? Se tiver muitos lotes ali na região do 30 até o 35, ele vai tentar colocar algumas ordens, alguns robôs vão tentar chamar esse spread comprando no 31 e vendendo no 35, agredindo as próprias posições e saída, mas muito provável que se o mercado estiver em alta frequência, ele vai identificar alguém está enrolado e alguém tem necessidade de comprar. E lembrando que eu sempre falo, quem compra em topo é quem precisa comprar, e quem precisa comprar em topo, quem precisa comprar caro é quem precisa se estopar. Se ele se ligar que algum player aumentou alguma posição vendedora e se enrolou e se enroscou, e a gente consegue observar isso como as quantidades de agressões, os lotes de agressões, a frequência das agressões, o saldo, os níveis de preço, e se ele perceber, provavelmente o que ele vai tentar fazer? Quando esse player coloca um lote passivo na tela, ele vai chamar a robozada para executar ali, os robôs vão ver que já tem um lote, vai acrescentar mais ordens perto dele, ou seja, o mercado todo vai ser chamado para aquela região. O player que precisa se topar, por exemplo, o vendedor que tem que comprar, ele vai ver aquela região ali, aquela situação, e ele vai tentar executar sua ordem compradora no menor nível de preço. Quando ele executa todas essas ordens simultâneas no mesmo segundo, a gente tem um stop, né? Então uma ordem que linka 10 lugares na fila, 10 tickets na fila, né, ou mais, e elas saem todas no mesmo segundo, seria uma ordem de stop. Então, primeiro que quando a gente tem ordens passivas na tela, geralmente não é defesa. Por quê? O cara aqui que precisa se defender, agora vamos entrar na contra-inteligência do conceito. Quem precisa se defender, se mostrar, provavelmente ele vai demonstrar fraqueza. Se ele mostrar essa fraqueza, o player vai apertar mais ele. Então esse é um lado do metajogo. Em contrapartida, se ele acabar demonstrando que ele está se defendendo, fica muito fácil do vendedor consumir toda a liquidez dele de compra. Primeiro porque ele está com 20, 30 pontos a favor numa posição, então qualquer agredida ali muito breve, ele tem gordura para queimar, para consumir toda a liquidez compradora do seu adversário. E aí como que a gente identifica que ele está tentando realmente, de certa forma, se defender? Quando ele acaba absorvendo determinados lotes sem mostrar. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um saldo de agressão muito forte na venda, e aí os players acabam vendendo o tempo todo, e aí com essa venda o preço não se desloca mais para baixo. Isso existe aí uma identificação de uma absorção. A absorção ela pode conter o nível de preço ou não. Porém, o que alguns robôs fazem nesse momento eu identifico? Muitos robôs identificam que existe uma agressão muito forte vendedora, que o preço não se desloca. Alguém vai marcar o ponto ou marcar o preço. O que é isso? Vai tentar sentir a febre, né, daquele comprador ou daquele vendedor. Primeiramente, o que o comprador faz? Imagina que o preço se deslocou lá do
do 40 e vê até o 10, por exemplo. Ali no 10 ele começa a gerar ordens de compra ou um lote escondido ou começa a absorver. Quanto mais vende, ele sai comprando. O volume dispara, o preço não sai do lugar. O que ele vai tentar fazer? Ele vai comprar níveis superiores. Você vai comprar no 11, no 12, até chegar no 15. Dali para frente, provavelmente, pode ser que entre mais venda, mais defesa. Se não entrar, provavelmente a robozada começa, ao invés de melhorar os lotes vendedores, os robôs que só pegam spreads e não se preocupam com tendência, eles praticamente invertem a mão, começam a pôr algumas ordens ali a níveis superiores e agredir para testar. Esse teste, né, e essas agressões dos robôs chama a liquidez a níveis superiores e a gente tem uma versão de fluxo muito breve. Pode ser que inverta a tendência ou não. Então, quem quer se defender, não fica mostrando, ó, eu estou me defendendo, né? Eu estou aqui, eu estou os lotes, me executa, porque senão a liquidez dele vai para o brejo e todo mundo vê. Em contrapartida, quando você coloca lotes passivos na tela, você quer que eles venham, porque você está chamando a agressão para ali, você está chamando a execução para cima de você. Então, essa é a diferença. Por isso que aqui no mercado americano, no Brasil eu já não operava muito esse tipo de conceito, mas eu não opero escoras, né? E eu não faço posições de score e jamais a gente pode fazer posições de score em determinados ativos, principalmente nos índices, que são extremamente voláteis e correm muito, né? E a gente fica aí buscando posições de scores ou vagas em determinadas filas, que você coloca a sua ordem de saída e você vai executar a sua entrada. Os robôs são tão rápidos que quando você piscou, já foi para você pegar esse tipo de operacional, então não recomendo. Eu recomendo exatamente as operações em regiões de trade location, são regiões que têm um payoff muito alto. A partir dali, alguma posição provavelmente vai ser defendida, consumida ou absorvida, você não tem como saber. Se entrar absorção na tela, vai ficar claro. Se entrar um lote escondido, que a gente chama de lote escondido porque o gráfico não mostra, o que mostra só o fluxo, né? Todo stop do teu de um banco, você consegue identificar de forma mais rápida e consegue surfar naquele movimento. Então espera aí a região de trade location ela ficar comprada ou vendida no momento. Até porque quando uma região de trade location é rompida, geralmente existe uma ausência de lotes nas duas pontas, ambas compradora ou vendedora. Só que geralmente a gente tem uma agressão numa direção e já temos um lote passivo para sair ali. Então o primeiro movimento fica muito fácil de pegar. E dali em diante é só ver se tem continuação no movimento do fluxo. Consumo de nível de liquidez, agressão, lote passivo, aquilo vai chamar o preço naquela direção. Mas então dessa forma você consegue identificar se a escora de um big player é para chamar liquidez ou é para defesa. Não existe escora de big player para defesa. A escora de big player não é para se defender, tá? Até porque ele vai esconder, inclusive as ordens stops, não sei se vocês sabem, a ordem stop é uma ordem a mercado, ela não vai para o book, né? Então se fosse assim a gente conseguiria identificar toda vez a ordem ao contrário. E se identifica uma ordem ao contrário e você vê ali no book, né, provavelmente os robôs e outros players iam acabar falando, tem muita liquidez ali, me interessa, deixa eu acabar comprando ou deixa eu acabar vendendo. E aqui queria passar um pouco desse conceito exatamente de metajogo, de você mover o preço de forma passiva, né, esse conceito de que o preço move em alta e compradores estão comprando, por isso o preço está subindo, é um conceito muito amador e às vezes ao contrário, né, a recíproca também é verdadeira, nem sempre um preço está caindo porque tem vendedores. A liquidez, o consumo de liquidez vendedor está sendo consumido mais rápido, por isso que a gente tem então a queda do preço, porém esse preço de vendedor pode estar sendo chamado cada vez mais e absorvido por uma contraparte. Você tem que lembrar que toda vez que o preço ele é deslocado, não importa se ele corre 100 pontos ou 1000 pontos, existe alguém na contraparte gerando aquela liquidez. E aí se existe uma maior liquidez em determinados pontos, obviamente que o preço vai correr mais rápido para aquele lugar e isso não forma um candle de força, como muitas pessoas falam. Às vezes o candle de força que chamam, que eu não gosto muito desse termo, é exatamente indo buscar liquidez por falta de volume, falta de ofertas de contraparte, e aí há um deslocamento devido à necessidade do preço e ele corre de forma veloz, formando então um perfil de exaustão. E aí, a hora que há o desinteresse na continuidade desse movimento, provavelmente se não estão vendendo mais, entra algum comprador novo, os próprios robôs, já que eles percebem que há falta na liquidez de continuidade do movimento, o próprio robô coloca uma ordem já com um lote maior na contraparte comprador e vai lá grid e aí a gente tem inversão de fluxo, os robôs começam a perceber isso e invertem o fluxo. Eu coloquei lá no Good Morning Wall Street um artigo sobre os ETFs e os robôs. No Brasil já tem muito volume sobre robôs, aqui os robôs chegam de 55% a 75% dos movimentos das execuções, o que não tem nada de mal se a gente consegue identificar o que o robô está fazendo, e às vezes tem dias que fica escancarado o que eles estão fazendo e para onde está indo, fica muito claro, fica até fácil pegar esse tipo de trade. Gostaria que vocês, se vocês gostaram aí desse vídeo, dê o seu like, comentem e compartilhem.
Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau.